O Papa Francisco, que é um líder muito respeitado da Igreja Católica, frequentemente fala sobre os ensinamentos cristãos e recentemente falou sobre a chegada do Anticristo. Ele compartilhou que a força do mal está entre nós. Será que ele é um líder político, um alienígena astuto ou algo mais? A Bíblia descreve a chegada do Anticristo, e o Papa conecta essas profecias e teorias bíblicas sobre o Anticristo com o mundo atual. Então, vamos mergulhar no vídeo para conhecer o mistério do Anticristo. A teoria do líder religioso sugere que o Anticristo poderia ser um líder religioso, um aspecto complexo do estudo dos tempos finais chamado escatologia. Essa ideia tem deixado as pessoas cautelosas em relação a figuras religiosas, baseando-se em interpretações de versículos da Bíblia em Tessalonicenses, em que o apóstolo Paulo fala sobre uma figura sem lei que se opõe a Deus, interpretado por alguns como o Anticristo, um líder religioso. O apóstolo João adverte sobre Anticristo em 1 João. Pessoas que negam Jesus como o Cristo, contribuindo para a noção de um anticristo carismático que se desvia das crenças cristãs. Em Mateus, Jesus adverte sobre falsos profetas enganando até mesmo os eleitos, preparando o terreno para a ideia de um anticristo usando o carisma religioso. Isso se conecta a discussões sobre o fim dos tempos, a segunda vinda de Cristo e profecias bíblicas. A segunda teoria sugere que o Anticristo poderia ser um líder político, acrescentando complexidade às interpretações cristãs sobre os tempos finais. Essa ideia explora a noção de que um líder político poderia envolver-se em diplomacia interreligiosa, apresentando unidade enquanto mina sutilmente as crenças religiosas centrais, alinhando-se com as advertências da Bíblia sobre falsos profetas. Ao longo da história, figuras como o Papa Inocêncio, Napoleão Bonaparte e Adolf Hitler foram vistos como potenciais anticristos devido à sua influência política. No livro de Daniel, descreve-se um poderoso líder político causando destruição, possivelmente o Anticristo. Outros capítulos retratam reis bestiais e um chifre orgulhoso conectados ao Anticristo como uma figura carismática religiosa ou política. O aviso do apóstolo Paulo em Timóteo sobre espíritos enganadores contribui para a ideia mais ampla de engano e afastamento da verdadeira fé, frequentemente associados a um líder político que leva as pessoas ao erro, embora não mencione explicitamente o Anticristo. Esse trecho destaca os temas de engano e divergência espiritual associados a líderes políticos nos tempos finais. Outra teoria sobre o Anticristo envolve a reconstrução do Império Romano. Essa ideia não vem diretamente de textos religiosos, mas é baseada em análises históricas, geopolíticas e culturais. Ela sugere que um líder mundial poderoso, visto como o Anticristo, poderia surgir para restaurar um poder global semelhante ao do antigo Império Romano. O Império Romano era conhecido por sua enorme influência e força, mas colapsou ao longo do tempo. A teoria imagina um líder, o Anticristo, cujo objetivo é trazer de volta uma hegemonia global. No contexto atual, Roma é frequentemente vista como símbolo de poder, governança e influência cultural. A teoria propõe que o Anticristo possa reconstruir aspectos do Império Romano, seja simbolicamente ou fisicamente, para consolidar a autoridade global. Isso poderia incluir o uso de ferramentas modernas como alianças econômicas, comunicação digital e influência política. A ideia é que o Anticristo seria estratégico na política, formando alianças, manipulando as dinâmicas internacionais e usando crises para avançar sua agenda. O poder econômico é visto como uma ferramenta crucial nessa teoria, com o Anticristo controlando os sistemas globais por meio de acordos comerciais e instituições financeiras. Avanços tecnológicos e de comunicação também são considerados importantes, com o Anticristo usando-os para vigilância, controle e manipulação. Outra teoria conhecida é a de que o Anticristo poderia surgir de dentro da igreja. Jesus advertiu sobre falsos profetas que podem parecer inofensivos, mas na verdade são perigosos. Isso abre espaço para a ideia de que um líder enganador poderia surgir dentro da igreja, fingindo ser um pastor fiel. Nos ensinamentos de Jesus sobre o fim dos tempos, Jesus mencionou falsos profetas que induzem muitos a se desviarem. Isso se alinha com o pensamento de que o Anticristo pode não ser um inimigo externo, mas poderia surgir de dentro da igreja, usando autoridade religiosa para enganar os fiéis.
O apóstolo Pedro também advertiu sobre falsos profetas e mestres, contribuindo assim para a ideia de corrupção interna dentro da igreja. Essa ideia enfatiza os perigos da decepção espiritual e a importância do discernimento dentro das comunidades cristãs. Além de ser um ser humano real, essas teorias levantam questões sobre outras formas que o anticristo tem sido previsto para assumir. A próxima teoria é a do bilionário rico. A teoria do anticristo bilionário rico é uma forma como algumas pessoas interpretam a Bíblia. Elas acreditam que o anticristo será uma pessoa muito rica, com muito poder no mundo. Essa teoria conecta certos versículos da Bíblia ao estilo de vida de indivíduos ricos. Uma ideia-chave é que o anticristo será encantador e capaz de unir as pessoas sob sua influência. Essa ideia vem da crença de que uma pessoa rica e poderosa pode facilmente controlar a opinião pública e reunir um grande número de seguidores. É importante ter cuidado ao analisar essas interpretações, pois diferentes pessoas podem entender as profecias bíblicas de maneiras diferentes. A ideia de um anticristo rico é apenas uma das muitas interpretações. Um versículo frequentemente mencionado nesse contexto é em Apocalipse, que diz que o anticristo rico bilionário forçará todas as pessoas, sejam grandes ou pequenas, ricas ou pobres, livres ou escravizadas, a terem uma marca em sua mão direita ou testa. Essa marca é dita ser o nome da besta ou o número de seu nome, que é 666. A Bíblia sugere que essa marca será necessária para realizar transações econômicas e estar associada à adoração e lealdade ao anticristo. Alguns versículos enfocam a ideia de que o anticristo tentará mudar leis estabelecidas, possivelmente usando sua riqueza para remodelar a sociedade. A teoria da decepção alienígena propõe uma teoria única, argumentando que o anticristo é um ser extraterrestre que injeta um toque de ficção científica. Nesse conto imaginativo, o anticristo usa a tecnologia avançada de alienígenas para se mesclar à humanidade, mudando de forma. Vai além das aparências, o anticristo alienígena pode ter controle mental, manipulando indivíduos, transformando a humanidade em peões cósmicos. Essa grande decepção não é local, mas global. Líderes mundiais, celebridades e figuras influentes seguem inconscientemente o alienígena disfarçado de humano. O anticristo atua no reino físico e espiritual, fingindo ser uma figura iluminada e oferecendo caminhos alternativos para a salvação. Nesse conto, as pessoas podem adorar inadvertidamente o alienígena pensando que é humano, apenas para perceber mais tarde que é o anticristo. Baseado em pensamentos especulativos, essa imagem vívida sugere seres extraterrestres avançados, usando tecnologia para desviar a humanidade. O alienígena poderia realizar milagres, ganhar adoração e introduzir inovações. Esse cenário explora liderança carismática, poder tecnológico e vulnerabilidade humana. Por fim, temos o espírito do anticristo. A teoria do espírito do anticristo é uma ideia teológica que vai além de versículos específicos da Bíblia. Ela sugere que o espírito do anticristo se opõe aos princípios de Cristo e não está ligado apenas a uma pessoa, mas pode se manifestar de diferentes formas e ideias. Esse conceito existe há muito tempo no pensamento cristão. O espírito do anticristo é visto como uma força que afeta sutilmente indivíduos, sociedades e ideologias, opondo-se aos valores cristãos. Nas discussões modernas, a teoria do espírito do anticristo é aplicada a coisas como a secularização das sociedades, o surgimento de ideias ateístas e mudanças nos valores morais tradicionais. Alguns a utilizam para analisar mudanças culturais e movimentos políticos que desafiam os princípios cristãos. No entanto, críticos argumentam que ela pode ser muito ampla e subjetiva, tornando difícil identificá-la claramente em diferentes situações. O Papa Francisco também menciona o anticristo, alertando a todos para estarem atentos aos sinais que possam indicar sua presença em vários lugares. Essa teoria permite que os crentes se mantenham vigilantes contra influências que vão contra os princípios cristãos. O que você pensa das teorias que sugerem que o anticristo já chegou? Comente, curta e inscreva-se. Deus abençoe.